Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho aqui fazer uns breves comentários sobre a Crónica dos Bons Malandros do Mário Zambojal. E são breves tal como o livro. Este livro é extremamente curto, tem umas 140 e poucas páginas e lê-se praticamente num dia. Eu demorei 2 a lê-lo, porque vou intercalando sempre com outras leituras. Este livro foi lido para a Maratona Book Bingo Leituras ao Sol, na categoria livro lançado no ano em que nasceste. Este foi então um livro lançado em 1980. Foi o meu primeiro livro do Mário Zambojal e, curiosamente, também foi o primeiro livro lançado pelo autor. Mário Zambojal é então um escritor português, nascido em 1936 e é conhecido aqui em Portugal por já ter feito programas de rádio, televisão e ter participado também em jornais. A Vanessa, conhecida aqui no Booktube em Portugal por Esquilinho, do canal Bookish Dear, adora este autor. Ela ficou super entusiasmada por o ter encontrado na Feira do Livro de Lisboa. Diz que ele é uma simpatia. E eu acho que essa personalidade vai muito de encontro ao tipo de escrita do Mário Zambojal, que é uma escrita muito humorística. Isso nota-se logo aqui neste primeiro livro. Houve inclusive até um título que me chamou a atenção do autor há pouco tempo, do livro Romão e Juliana, como é diferente o amor em Portugal. E eu achei logo engraçado só este título, fiquei logo curiosa. E segundo o que ela diz, segundo o que a Vanessa diz, realmente ele tem uma escrita mesmo muito humorística e muito engraçada. Em relação a este livro, em relação à sua história, ele vai então contar a história de uma quadrilha de ladrões que está a planear fazer um assalto. E cada um dos constituintes dessa quadrilha tem um nome muito sonante, muito peculiar, e alguns deles, inclusive, têm um cognome, assim como os reis. Logo no início de cada um dos capítulos existe um pequeno texto, como uma epígrafe a esse capítulo, que vai fazer o resumo do que vai acontecer nesse capítulo, mas que nós não entendemos logo à partida. Nós, no final de ler o capítulo, é que isso vai fazer sentido. Logo no primeiro capítulo, por exemplo, temos aqui um resumo do que vai acontecer e esses tais nomes dos membros dessa quadrilha, e que eu vou ler para vocês. Primeiro encontro com Renato, o Pacífico, e sua quadrilha selecionada: Marlene, Flávio, o Doutor, Arnaldo Figurante, Pedro Justiceiro, Adelaide Magrinha e Silvino Bitoque, onde se fala também do gaulês Lucien Obelix, que teve fugaz e desastrosa aparição no bando, e de um assalto que iria espantar o mundo. Eles começam então logo aqui neste primeiro capítulo a falar de um assalto que estão a planear fazer. Logo aqui nós ficamos a saber que eles são uma quadrilha, mas uma quadrilha, digamos que modesta, em que os seus assaltos são sempre assaltos de pouco risco em locais que estão sem ninguém e, portanto, são assaltos que também não lhes rende muito dinheiro. Mas aqui neste capítulo então surge uma oportunidade de fazerem um assalto ao Museu da Gulbenkian, que é um assalto que é encomendado por um italiano que supostamente está ligado à máfia, e eles decidem aproveitar então esta oportunidade para planearem esse assalto em que vão roubar então umas joias. Mas nós não vamos saber logo no início como é que eles vão fazer esse assalto, como é que eles vão planear isso. Isso vai sendo mantido em suspense até praticamente o último 1 ou 2 capítulos finais, e de como é que através do seu percurso eles chegaram a esta quadrilha, que é liderada então pelo Renato, que curiosamente e ironicamente é o membro que tem mais medo de armas. Só depois de nós conhecermos a história dele, do Renato, é que nós vamos perceber de onde é que surge esse medo, bem como o porquê de cada um dos cognomes dos membros da quadrilha. Sabendo, por exemplo, que temos um elemento do grupo que se chama Pedro o Justiceiro, à partida isso não faz muito sentido à primeira vista, mas depois de ler a história dele é que faz todo sentido, é que percebemos o porquê desse cognome, assim como também, por exemplo, o nome de Arnaldo Figurante, que eu acho um nome super engraçado e que também faz sentido depois de conhecermos a história dele. Enfim, em relação ao que eu achei do livro, eu logo ao início, quando sabemos nesta abertura então que eles estão a planear esse assalto à Gulbenkian,
eu fiquei logo curiosa em saber como é que eles iam realizar esse assalto tão ousado e se iam ser bem-sucedidos ou não. E eu acho que o autor fez aqui um bom trabalho em manter esse suspense até ao final, porque antes de nós assistirmos então a esse desenlace e à colocação então do plano propriamente dito em prática, nós vamos ficar então neste suspense a conhecer cada uma das histórias dos personagens. Eu fiquei um bocadinho entediada em algumas partes, porque não eram partes assim tão apelativas como o início do livro e eu queria saber era como é que aquilo tudo ia terminar. Essas histórias vão então contando como é que eles depois no final se juntam como quadrilha para realizar esses assaltos. Como eu disse então, essas partes do meio não foram as mais interessantes, mas depois o final do livro foi completamente hilariante. Eu não vos vou contar, obviamente, se o assalto dá certo ou não, mas é super engraçado. É um final completamente imprevisível, hilariante mesmo. Eu estava aqui como se estivesse a assistir aqui uma autêntica comédia e gostei muito desse desenlace. É um livro que não tem grande profundidade, é um bom livro de entretenimento e é até bom para ler durante o verão. E se isto foi o primeiro livro do autor, do Mário Zambojal, com esta qualidade, acho que vai valer a pena conhecer o resto dos livros dele, porque se a qualidade for, no mínimo, esta qualidade deste primeiro romance, de certeza que não me vai desiludir. Digam-me aqui nos comentários se conhecem algum outro livro do Mário Zambojal e se há algum desses livros que vocês me indicam. Eu vou ficando por aqui hoje, fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo.